Sabe aquele futuro de a gente passou anos discutindo? Então, ele chegou. E chegou, de repente, sem avisar. Apareceu numa segunda-feira, enquanto todo mundo ainda debatia se ele viria mesmo. Esta análise é basicamente um mapa para a gente conseguir navegar por essa nova realidade que já está aí. Essa citação aqui vai direto na jugular. Por décadas, a história era que a automação ia pegar o trabalho manual, né? Só que essa onda de IA é completamente diferente. Ela não está batendo na porta da fábrica, ela está entrando com os dois pés no escritório. 25%. O que é esse número? É a fatia do código de produção da Microsoft, que hoje já é escrito por inteligência artificial. Isso não é uma projeção para 2030, não. Está rolando agora numa das maiores empresas de tecnologia do planeta. Pensa bem, se eles confiam nas máquinas para um quarto do código mais crítico deles, o que isso significa para o resto de todo o trabalho intelectual? E é exatamente isso que nos leva a um fenômeno que a gente pode chamar de a grande inversão. Acontece que aquele roteiro que a gente tinha sobre o futuro do trabalho, ele estava de cabeça para baixo. A gente entendeu tudo errado. As carreiras que eram vistas como o porto seguro, sabe? Direito, desenvolvimento de software, são justamente as que estão sendo transformadas primeiro. Pesquisa jurídica, corrigir código, marketing, qualquer tarefa que segue um padrão, mesmo que complexo, está sendo automatizada. Enquanto isso, trabalhos que precisam de uma interação física ali no mundo real se mostraram bem mais difíceis de substituir. É uma inversão total das nossas expectativas. E se você acha que 25% é muito? Olha essa declaração do Sam Altman. A gente não está falando de uma parte, a gente está falando da maioria. Quando a empresa que está na liderança dessa revolução diz que a própria IA está cuidando do trabalho mais importante deles, bom, aí não é mais uma questão de adotar aos poucos. É uma reestruturação completa da forma como o trabalho intelectual acontece. Mas claro, essa transformação toda não está acontecendo no vácuo. Ela está sendo movida por uma verdadeira explosão de ferramentas novas que surgiram assim quase da noite para o dia. É como se a gente tivesse ganhado um novo kit de explorador para esse território cognitivo desconhecido. Para a gente entender melhor, dá para dividir esse ecossistema em três grandes áreas. De um lado, tem os gigantes, os modelos corporativos que a gente acessa pela nuvem. Do outro, está rolando uma revolução open source, com ferramentas como o Ollama, que deixam a gente rodar esses modelos no nosso próprio computador. E no meio disso tudo, tem os frameworks, como o Fabric, que são como caixas de ferramentas avançadas criadas pela comunidade para a gente tirar o máximo desses modelos. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Para a coisa ficar mais concreta, vamos ver um fluxo de trabalho real, da ideia até um vídeo pronto. Imagina só esse processo. Passo 1. Um modelo de IA recebe uma ideia simples e devolve um roteiro de vídeo completo. Passo 2. Esse roteiro entra em outra ferramenta que transforma tudo num vídeo pronto, com imagens, narração, tudo. Um trabalho que antes levava dias, talvez semanas, agora pode ser feito em questão de minutos. A velocidade com que a gente pode criar simplesmente explodiu. Só que ter as ferramentas não adianta nada. Elas exigem uma mudança profunda na nossa forma de encarar os problemas, o trabalho em si. As regras do jogo simplesmente mudaram. E essa mudança fica muito clara quando a gente olha como as diferentes gerações estão usando IA. Para as gerações mais velhas, é uma ferramenta tipo um Google com superpoderes. Mas a cada geração mais nova, a IA se integra mais e mais no processo de pensar. Ela deixa de ser uma conselheira para virar quase um sistema operacional que ajuda a organizar a vida. Os mais jovens não estão só usando a IA. Eles estão pensando com a IA. Isso vira o processo de criação de ponta cabeça. Antes, o trabalho era lento, baseado em especificações. Levava meses para definir um projeto antes mesmo de começar a construir. Agora o processo é de exploração. Dá para construir protótipos que funcionam enquanto a ideia está sendo discutida. O gargalo não é mais a nossa capacidade de implementar. O gargalo passou a ser a nossa imaginação. E num mundo que muda rápido desse jeito, o aprendizado individual se torna praticamente impossível. A sobrevivência depende de uma inteligência coletiva, quase um sistema imunológico comunitário. O conhecimento precisa ser compartilhado em tempo real, em comunidades de pessoas que estão lá, na linha de frente, testando, errando e descobrindo as coisas juntas. Então chegamos no ponto principal. Como é que a gente sai da posição de ser só um usuário de ferramenta genérica para virar um criador de inteligência personalizada? Como se navega nesse mundo novo? A resposta é construindo a própria bússola. E o mais curioso é que começar é muito mais simples do que parece. É um processo de 3 passos que leva, literalmente, menos de 5 minutos. Primeiro, criar um agente de IA personalizado. Segundo, dar uma instrução básica para ele imitar um estilo. E terceiro, alimentar ele com um documento sobre si, tipo um currículo. Pronto, em minutos a gente começa a transformar uma IA genérica em uma inteligência pessoal. E o que está sendo feito aqui não é só um troque para ser mais produtivo.
é a criação de um parceiro de pensamento. Conforme ele é alimentado com textos, projetos, histórico, ele aprende o nosso contexto, a nossa voz, ele se torna uma versão externa da nossa própria inteligência, capaz de fazer conexões que a gente talvez perdesse e de ampliar nossa capacidade de pensar. E isso tudo nos leva a um ponto de inflexão, um momento histórico mesmo, que apresenta uma escolha muito clara e inevitável sobre como vamos nos relacionar com essa tecnologia. Basicamente, existem dois caminhos. O caminho do espectador, que consome passivamente o que a IA oferece, esperando que outros criem as ferramentas. E o caminho do colaborador, que constrói ativamente, que aprende a pensar junto com as máquinas, que não é só afetado pela mudança, mas que ajuda a direcionar essa mudança. A mudança já aconteceu. O futuro não está mais lá na frente, ele já é o presente. A questão final, então, não é sobre qual ferramenta usar, mas sobre quem nós vamos escolher ser. Diante dessa revolução que já está aqui, qual vai ser o nosso papel?